O povo de Israel estava espiritualmente doente. Uma nação que havia sido escolhida por Deus, que havia experimentado milagres, libertação e provisão, agora caminhava por estradas de idolatria e confusão. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia erguido altares a deuses pagãos como Baal e Azerá, promovendo cultos abomináveis diante do Senhor. O nome do Deus de Israel já não era mais lembrado como antes. Sacrifícios queimavam nos altares errados e corações se dobravam a imagens que nada podiam fazer. Foi nesse contexto que Deus levantou Elias, um homem simples de Tisbe, mas cheio do Espírito. Um profeta que falava com autoridade, que caminhava com Deus e não temia homens. Elias apareceu repentinamente diante do rei Acabe, com uma palavra firme. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E a seca começou. O céu fechou, as nuvens desapareceram, os rios secaram e a terra gemeu. 3 anos e meio se passaram. A fome assolou o país. A sede se tornou companheira dos camponeses. Homens vagavam por campos rachados. Mulheres desesperadas cuidavam de filhos famintos. E os sacerdotes de Baal apenas observavam, incapazes de trazer alívio. Deus, no entanto, cuidava de Elias. Primeiro junto ao ribeiro de Querite, sustentado por corvos. Depois, em Sarepta, por uma viúva que viveu o milagre do azeite e da farinha que não se acabavam. Deus mantinha seu profeta escondido, até a hora certa de agir. Quando chegou esse tempo, o Senhor disse a Elias: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias partiu. O reencontro com Acabe foi tenso. O rei, ao vê-lo, acusou: És tu, ó perturbador de Israel? Mas Elias, com coragem que só pode vir do alto, respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Tu e a casa de teu pai é que o fizeste, ao deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem a Baal. Agora, ajunta a todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E assim, todo o povo de Israel se reuniu no Monte Carmelo. Homens, mulheres, sacerdotes, soldados, reis e profetas. Era mais que um encontro. Era um confronto. O desafio entre o falso e o verdadeiro. Entre o engano e a verdade. Entre um Deus que nada fazia e o Deus que tudo criou. Elias se levantou diante do povo e bradou: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui a ele. Silêncio. O povo não respondeu. Seus corações estavam confusos, divididos entre tradição e verdade, entre medo e fé. Então Elias propôs: Tragam 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um, preparem o altar e coloquem a lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei o mesmo com o outro. Invocaremos nossos deuses. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. O povo achou justo, e o desafio começou. Os profetas de Baal foram os primeiros. Desde o amanhecer começaram seus rituais. Gritavam: Ó Baal, responde-nos! Dançavam ao redor do altar. Pulavam, batiam no peito, faziam gestos frenéticos. Mas nada acontecia. O sol subia, o calor aumentava, a poeira se levantava, e o silêncio de Baal permanecia. Ao meio-dia, Elias os provocou. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Desesperados, os profetas se cortaram com facas e lanças, como era seu costume. O sangue escorria por seus corpos. A cena era trágica, quase insana. E o céu continuava calado. Nenhuma voz, nenhum fogo, nenhum Deus. Ao final da tarde, Elias se aproximou e chamou o povo. Aproximem-se de mim. Com reverência, ele começou a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, representando as tribos de Israel, e as usou para erguer novamente o altar ao verdadeiro Deus. Preparou o novilho, colocou a lenha. Mas foi além. Mandou cavar um rego ao redor do altar.
e pediu que trouxessem 4 cântaros de água. Derramaram sobre o sacrifício. Ele pediu que fizessem de novo, e de novo, 3 vezes. A água escorria, encharcava tudo, enchia o rego. Era humanamente impossível que aquilo se acendesse. E então Elias orou. Não gritou, não se cortou, não dançou. Apenas falou com o Deus vivo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje como o único Deus. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és o Senhor e que estás trazendo o coração deles de volta. O céu ouviu, e o fogo caiu. Não foi uma chama tímida, foi um clarão. Um fogo santo, vindo direto do trono de Deus. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água do rego. O Monte Carmelo se tornou altar. A dúvida virou convicção, e o povo, tomado pelo temor, se prostrou. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias não hesitou. Mandou prender os profetas de Baal. Nenhum escapou. Mas Deus ainda não havia terminado. Elias virou-se para Acabe. Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma grande chuva. Não havia nuvem, nenhum sinal visível. Mas a fé vê antes que os olhos vejam. Elias subiu ao cume do monte, se prostrou com o rosto entre os joelhos, orou e mandou seu servo olhar para o mar. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, o servo disse: há uma nuvem pequena, como a mão de um homem, subindo do mar. E Elias anunciou: prepara a carruagem, Acabe, porque a chuva está vindo. E então o céu escureceu, o vento soprou, e uma chuva forte caiu sobre Israel. Não era só água, era restauração. Era Deus dizendo: eu ainda sou o Senhor deste povo. Mas a história não acabou ali. Na manhã seguinte, a poeira havia se transformado em lama. As folhas lavadas balançavam suavemente nas árvores. A chuva havia regado não apenas a terra, mas a esperança de um povo que começava a se lembrar de quem era seu Deus. Elias desceu do monte silenciosamente. Não esperava aplausos, apenas desejava que o coração do povo permanecesse voltado ao Senhor. Jezabel, ao saber o que Elias havia feito com os profetas de Baal, se enfureceu. Jurou vingança. E Elias, o profeta corajoso, sentiu medo. Fugiu para o deserto. Lá, abatido, deitou-se debaixo de um zimbro e orou: basta, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus, em sua ternura, enviou um anjo. E o anjo tocou Elias, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho será longo. Elias se alimentou e caminhou 40 dias até o monte Horebe. Lá, dentro de uma caverna, ouviu Deus, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave, porque o Deus que envia fogo do céu também fala em silêncio. E que, como Elias, possamos aprender que fé não depende de espetáculo, mas de entrega. Que, no Monte Carmelo ou no silêncio da caverna, possamos reconhecer: o Senhor é Deus.